Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é José Roberto Santos, eu sou advogado e professor de Direito. Estamos gravando esse vídeo aqui na época da quarentena da Covid-19, em março de 2020, para auxiliar nossos alunos a estudarem as matérias nesse período de quarentena por causa do vírus. Então, dando sequência aqui à matéria, nós vamos falar sobre provas hoje, continuar a falar sobre provas, especificamente aquelas do Código de Processo Penal, contidas ali do artigo 158 a 184 do CPP, que são os exames. Inicialmente, é necessário que se fale que o exame de corpo de delito, de acordo com o artigo 158 do CPP, ele é fundamental, ele é necessário para aqueles crimes que deixarem vestígio. Logo, os crimes que não deixam vestígio, como uma injúria verbal, por exemplo, eles não têm obrigatoriedade nenhuma, e aliás, nem tem possibilidade de se fazer o exame de corpo de delito. De acordo com o artigo 158 do Código de Processo Penal, o exame de corpo de delito ele pode ser feito de forma direta ou de forma indireta. De forma direta, quando o perito ele tiver contato com aquilo que ele está investigando, aquilo que ele está analisando. Por exemplo, o exame de um revólver, o exame médico num cadáver, o exame cadavérico ou necroscópico, por exemplo. Esses são exemplos de exame direto. O exame de corpo de delito também pode ser feito de forma indireta, que é aquele realizado com base nas informações que o perito toma, informações fidedignas, claro, que o perito toma. O perito ele vai analisar algumas outras provas e, por conta disso, dessas informações, ele vai fazer um exame indireto. O estupro necessariamente deixa vestígios. Esse estupro, se ele deixa vestígios, é necessário o exame de corpo de delito. Mas muitas vezes as provas já desapareceram por conta do tempo. Então, o perito, o médico legista, ele pode se valer de conclusões de outros médicos. Por exemplo, dos médicos que atenderam no primeiro dia, na primeira hora que aquela paciente ou aquele paciente foi internado, o primeiro médico que atendeu, faz um boletim médico e o médico legista pode se valer desses boletins médicos para fazer o exame indireto. Não podemos confundir o exame indireto com o suprimento testemunhal nos casos onde não houver possibilidade de exame de corpo de delito. Essa é uma outra situação, por exemplo, do homicídio sem corpo. Por exemplo, vamos imaginar uma situação onde o homicídio ocorra no Rio Amazonas, no meio do Rio Amazonas, num barco, onde o agente ele mate a vítima ali e jogue o corpo no rio. Esse corpo, ele provavelmente vai ser consumido por animais. Vamos supor que algumas testemunhas tivessem visto esse homicídio de um outro barco, por exemplo, e aí essas testemunhas vão suprir a falta de exame direto ou indireto nesse caso específico. A Lei 13.964 de 2019, que é o chamado pacote anticrime, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, ele trouxe para nós uma alteração importante no artigo 158. Ele trouxe, aliás, a inclusão do artigo 158A, B, C até o F, relacionados à cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? Cadeia de custódia, de acordo com o artigo 158, é aquele conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear a posse e manuseio a partir do reconhecimento até o descarte desse vestígio. A cadeia de custódia são aqueles procedimentos para a coleta, para a análise e para descarte de todas as provas, justamente para não haver dúvida de que aquela prova utilizada para absolver ou para condenar alguém é justamente aquela colhida no local da ocorrência. Então, para isso, o artigo 158A, B, C, D, até o F, esses artigos trazem novidades a respeito da verificação da prova, do lacre dessa prova, do transporte, da fotografia, do registro dessa prova, do registro completo dessa prova. Vamos supor que um projétil de arma de fogo, será que esse projétil de arma de fogo é o mesmo projétil que foi recolhido no local da ocorrência? Esse projétil pode ser utilizado para condenar alguém pelo projétil de arma de fogo. Dá para se verificar com testes específicos, com análises específicas, de que arma saiu aquele projétil. Esse encadeamento desde o local
da ocorrência, da onde foi apreendida a droga, a arma, projétil, ou o vestígio ou instrumento que houver, tem que haver o registro de todas as etapas até o descarte. Falando um pouco das formalidades do exame de corpo de delito, nós temos que apontar o artigo 159 para ser analisado nesse momento. Esse artigo ele traz que a perícia pode ser feita por um perito, sendo ele oficial. O que é um perito oficial? É aquele que faz parte dos quadros da polícia científica, da polícia técnica em alguns outros estados, os quadros oficiais. Esse perito tem que ter curso superior e a lei permite que apenas um perito faça a perícia na prova, se ele for, portanto, dos quadros do Estado. Agora, também pode ser feita a perícia por peritos não oficiais. Eles prestam compromisso. Esses peritos são peritos ad hoc, ou seja, convocados para aquela ocasião, devem ter curso superior e serem número de 2. O artigo 159, parágrafo 3º, estabelece que é possível ao Ministério Público, ao assistente da acusação, ofendido, querelante e até mesmo ao acusado, fazer quesitos para os peritos. E também colocarem assistente técnico. O assistente técnico é um perito particular que faz um laudo próprio. Vou falar um pouquinho sobre laudos complementares. Laudos complementares são aqueles feitos posteriormente aos laudos principais. Esses laudos são possíveis em 2 situações. A primeira é quando a autoridade, seja policial, seja judiciária, eles não estejam satisfeitos com os laudos originalmente realizados pelos peritos. Então, eles determinam ali a realização de novos laudos, portanto, complementares. E a segunda hipótese é aquela que, pelo decurso de tempo, essa primeira perícia não seja suficiente. Então, por exemplo, no caso do artigo 129, parágrafo 1º, da lesão grave ou até mesmo da lesão gravíssima, é possível que haja ali laudo complementar, por exemplo, para verificação se a vítima não teve possibilidade de seguir com as suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Vou falar um pouco sobre o momento da perícia. A perícia ela pode ser feita em qualquer dia e em qualquer hora, é o que prevê o artigo 161 do Código de Processo Penal. Então, se a morte, por exemplo, ocorre no sábado à noite, é possível que o perito, no sábado à noite ou de madrugada, ele faça a realização da necrópsia, só com uma observação especial em relação à necrópsia, que está no artigo 162. Ela deve ser realizada no mínimo 6 horas após o óbito. O magistrado ele não fica vinculado ao laudo. É o que estabelece o artigo 182 do Código de Processo Penal. Então o magistrado ele pode até mesmo recusar o laudo. Por quê? Porque o artigo 155 diz que o magistrado é livre na apreciação da prova, desde que, é claro, ele motive essa sua apreciação. Então ele pode recusar um laudo, ele pode discordar até do perito, porém ele deve fundamentar. Essa fundamentação ela tem uma exceção, Tribunal do Júri. Nós sabemos que o sistema de apreciação pelo Tribunal do Júri é da íntima convicção, ou seja, o jurado ele decide sem necessidade de fundamentação. Então, o jurado pode simplesmente desconsiderar um laudo, por exemplo. Vamos falar agora sobre algumas perícias propriamente ditas, começando então pela necrópsia, que é o artigo 162. Esse artigo, então, nós já dissemos, mas convém repetir, que a necrópsia ela deve ser feita no mínimo 6 horas após o óbito. E nos casos de crime violento. A necrópsia é o exame interno do cadáver. Porém, o parágrafo 1º do artigo 162 estabelece que quando as evidências externas elas forem suficientes para determinar a causa-morte, não é necessária a necrópsia. Por exemplo, no caso de decapitação. O artigo 163 trata da exumação do cadáver, ou seja, aquela perícia feita posteriormente ao sepultamento do cadáver. Então, exumação significa tirar, desenterrar o cadáver, tirar da sepultura o cadáver. O contrário de exumação é inumação. Então, a exumação do cadáver, a verificação, ela é feita com dia e hora marcado, o perito vai, é possível assistente técnico também, o cadáver é retirado da sepultura e é feita uma nova análise no corpo de delito. Nós já falamos do exame complementar, mas agora especificamente no artigo 168, parágrafo 2º, estabelece que em alguns casos é necessário um exame complementar específico, que é o de lesão corporal.
Esse exame deve ser feito no mínimo 30 dias após a lesão corporal, justamente para comprovar aquela situação prevista no Código Penal, do artigo 129, parágrafo 1º, que é a lesão grave. Apenas uma observação a respeito desse artigo: esse exame pode ser suprido por prova testemunhal, aí haverá aqui a aplicação do artigo 167 do Código de Processo Penal. No artigo 169 nós temos um exame importante, que é o exame de local. Esse exame ele deve ser preterido de preservação desse local. Por isso, muitas vezes, os policiais, principalmente policiais militares, eles chegam antes na ocorrência, né, que geralmente são os primeiros a chegar na ocorrência, e eles têm o dever de preservar o local, a fim de que, quando os peritos chegarem, eles possam documentar de uma forma correta, de acordo com o artigo 169, tudo aquilo que eles verificarem. E se o local não estiver preservado, essas informações também devem constar no laudo. Um exame muito importante também é o previsto no artigo 171 do Código de Processo Penal, que é justamente o exame de rompimento de obstáculo para a subtração da coisa. Muitas vezes a subtração da coisa ela se dá por rompimento de obstáculo ou mesmo por escalada. Então, esses dois tipos que qualificam, no caso, o crime de furto, eles devem ser analisados de uma forma especial pelo perito, que vai medir a altura do muro, por exemplo, para ver se essa escalada, para ver se houve realmente a escalada, porque se for um muro muito baixo, não se pode dizer que houve escalada. Deve haver um esforço anormal para vencer aquele obstáculo. Então, o muro deve ser medido. No caso, o portão, se ele estava ou não arrombado, o vitrô da casa, a porta. Então, tudo isso deve ser objeto da análise do artigo 171 do Código de Processo Penal. Já no artigo 172, nós temos a avaliação de coisas. Aqui, geralmente são usados peritos não oficiais para essa análise. Geralmente a polícia se utiliza de comerciantes, de pessoas que possuem estabelecimentos comerciais para verificação de quanto aquele produto que foi subtraído ele custa, em média, no mercado, para que a gente tenha justamente uma aferição dos valores subtraídos, de quanto que são, né, de qual que é a média de mercado daqueles valores, por exemplo, subtraídos no crime de furto. O artigo 173 traz a perícia nos casos e nos locais de incêndio. Esse artigo é muito importante porque a perícia de incêndio ela pode realmente levar a verificação se o incêndio foi criminoso ou se ele foi acidental. Então, a perícia vai verificar o local onde começou, os indícios ou os vestígios para o início do incêndio. O perigo resultante também vai ser analisado aqui, a extensão do dano, o valor dos prejuízos, tudo isso é analisado na perícia do artigo 173. O artigo 174 traz a respeito da perícia de reconhecimento de escritos. Esse tipo de perícia é aquela onde há uma comparação, por exemplo, entre a assinatura de um cheque e a assinatura do suspeito que emitiu esse cheque. Então, ela deve ser feita por meio de comparação de um escrito desse suspeito com o documento pesquisado. O artigo 174, no inciso 4º, ele estabelece que, caso não haja material de comparação, o suspeito deve fornecer esse material, ou seja, por meio de um ditado para a autoridade policial, para a autoridade judiciária, ele vai fornecer o escrito, ele vai ser ditado algumas palavras a ele, ou pedido para ele assinar, e ele vai fazer ali a assinatura ou o ditado para fazer a comparação. Porém, muito cuidado, ninguém no Brasil é obrigado a fazer prova contra si. Um exame muito importante também é o previsto no artigo 175 do Código de Processo Penal, que é o exame de instrumentos do crime. Esse exame ele é realizado naquilo que foi utilizado para a consumação do crime, ou seja, a faca, o revólver, por exemplo, e nele é verificado se o revólver é apto a expelir o projétil ou se a faca é apta ao corte da forma que consta no corpo de delito. No caso do roubo mediante utilização de arma de fogo, que existe ali uma majorante que aumenta bastante a pena, e a arma não tiver sido encontrada. Num primeiro raciocínio, nós poderíamos dizer que, de acordo com o artigo 175, deveria haver o exame dessa arma para ver se é uma arma de fogo ou uma arma de brinquedo. Porém, o Superior Tribunal de Justiça, em várias ocasiões, já decidiu, e a doutrina majoritária também é nesse sentido, que não há necessidade. Se houver testemunha, outras provas, ou seja, que o conjunto probatório for suficiente,
ele poderá ser condenado, sim, por roubo mediante utilização de arma de fogo, mesmo que essa arma de fogo não tivesse sido encontrada. O mesmo ocorrendo no caso de disparo de arma de fogo, onde necessariamente deve-se provar que essa arma é apta para produzir disparo. Porém, o Superior Tribunal de Justiça entende que se não houver controvérsia entre as partes e houver um conjunto probatório suficiente, esse exame pode ser dispensado. No caso do crime de estupro, geralmente ele deixa vestígios e, como a gente já disse, seria necessário um exame comprobatório. Porém, em muitas ocasiões já entendeu o Supremo Tribunal Federal, bem como a jurisprudência majoritária e a doutrina, que esse exame pode ser dispensado. Em muitas ocasiões, apenas pela palavra da vítima é possível a condenação do autor do delito. Por fim, uma breve consideração a respeito do exame de corpo de delito no crime de tortura, que é aquele previsto na Lei 9455 de 97. Como sabemos, nem sempre a tortura vai se dar de forma física, ela pode também ocorrer na modalidade psicológica. Portanto, nem sempre haverá vestígios no crime de tortura. Então, se a tortura deixar vestígios, é necessário a verificação desses vestígios, de forma direta, indireta, ou mesmo com o suprimento de acordo com o artigo 67. Agora, claro que se a tortura for psicológica, não existirão vestígios, portanto, não haverá necessidade do exame de corpo de delito. Sobre perícias e exames, são essas as considerações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.